Olá, eu sou o Rodrigo. Eu tenho compartilhado aqui uma série de conteúdos sobre transformação de negócios com as soluções da SAP, Signavio, LeanIX, WalkMe. E hoje a ideia é trazer uma visão geral sobre o Signavio Process Transformation Manager, uma solução relativamente nova, recente, ainda não tão conhecida, tão explorada. É claro que a ideia aqui não vai ser mergulhar profundamente, mas sim trazer uma visão geral para que todos nós possamos entender aí o potencial dessa solução. Antes de aprofundar no Process Manager, queria só relembrar que o Signavio é uma suíte com uma série de possibilidades, né? Uma solução muito pautada em temas como a colaboração dentro da organização, análise e mineração de processos, modelagem de processos e jornadas, governança, e ela também tem uma série de aceleradores de valor, por conta de toda a expertise, toda a inteligência já de processos que a SAP possui. Ela traz uma série de aceleradores bem interessantes. Bom, o Signavio Process Manager, ele é uma solução dentro da suíte do Signavio, muito focado na orquestração de mudanças organizacionais. Então, até então a gente vinha falando muito dos pedaços do Signavio, de cada ponta, de como que elas atuam, como que elas nos fornecem informações importantes. E o Transformation Manager, ele vem como uma forma de conectar essa situação como um todo, conectar essas ideias, esses insights, tudo aquilo que a gente identifica com as outras soluções do Signavio, como que a gente conecta essas pontas. Então, também uma abordagem muito colaborativa e transparente. Daqui a pouco eu vou fazer uma breve demonstração da solução também. Pautado também em governança e responsabilidades claras e traz uma visualização, né, dos KPIs, de toda a jornada de transformação. Agora, por que é tão importante falar de transformação? A gente sabe necessidades críticas que a gestão tem, de como entender tudo o que está acontecendo, entender se os esforços estão sendo priorizados nos pontos ideais, nos pontos corretos. Nós temos também desafios de governança, essa palavra que tem sido tão falada em inúmeros projetos que nós temos participado, a gente vê a importância, porque quando falta governança, as coisas acabam se tornando uma grande bagunça. Conexão entre a estratégia e dados, então toda a visão, para onde a organização está indo, quais são as prioridades, como que eu aproveito da melhor forma possível os dados que eu já possuo, como que eu conecto essas pontas. E essa cultura orientada a dados que a gente sabe, vem falando, não é apenas um clichê, mas a importância de não termos apenas opiniões, mas termos bases fundamentadas. O Signavio Process Manager, ele vai atuar, então, toda a gestão de ciclo de vida das melhorias. Então, nós temos, por exemplo, falamos muito de ciclo de vida de um produto, mas e o ciclo de vida de uma melhoria, desde a hora que ela nasce, da hora que ela é executada, acompanhada, até a hora que, de fato, nós identificamos a geração de valor, conectando isso com informações dos KPIs claros mesmo, da base de informação, com governança, transparência e com esses painéis de visualização todos integrados. Lembrando que o Signavio, ele vai trazer uma série de informações com base no próprio processo. Mas antes de continuar aqui, eu quero entrar e mostrar a solução na prática, né? Eu sei que muitas pessoas já têm ouvido falar do Transformation Manager. Ele está aqui, eu vou acessar ele através do Collaboration Hub. Você tem aqui nessa parte os principais elementos deles. E é uma solução bastante simples, tá? É isso mesmo. A grande mágica acontece na execução, na forma, no dia a dia de nós utilizarmos essas informações. Primeiro tem um painel aqui de análise de benchmarking, que é super poderoso quando a gente fala dos insights iniciais. Por onde começar? Como que nós estamos, não com base na nossa opinião, não apenas com base no nosso histórico, mas em comparação com o benchmarking de empresas, de organizações de segmentos semelhantes ao nosso. Então, ele vai trazer aqui uma série de comparações. Esse painel, ele é integrado com o Process Insights,
que é uma solução específica e tem vídeo aqui que eu divulgo e explico bastante sobre o Process Insights, de uma forma resumida, uma solução que vai conectar direto com a sua base de dados, com o seu S4HANA, por exemplo, e trazer como que tem sido na prática uma série de indicadores que são importantes, como que tem sido a execução na prática. E ele vai trazer comparações com o mercado e indicar para dentro da sua organização os seus resultados. Eles estão dentro, eles fazem parte, nós fazemos parte dos 25% de melhores empresas nesses indicadores, ou nós estamos ali bem abaixo, nós fazemos parte dos piores naquele tipo de indicador. Então, só nesse painel inicial você vai conseguir tirar muitos insights, tanto de onde você está indo super bem, a sua organização está indo bem, como também onde sua organização está indo muito mal. E dali, certamente, você já vai tirar ideias, oportunidades para o seu planejamento estratégico, para o seu planejamento de quarter, para suas prioridades, não só da área de tecnologia, mas da organização como um todo. Aí nós vemos aqui para uma parte onde nós criamos, de fato, os objetivos, toda a relação dos nossos principais objetivos. Então a gente partiu ali de uma prévia onde nós identificamos o nosso estado atual, comparando com o mercado, comparando com práticas de indicadores de mercado, e a gente vai fazer essa ideação, vamos pensar quais são os nossos objetivos. Eu gosto sempre de enfatizar, o objetivo ainda não é o que nós vamos fazer, mas onde nós queremos chegar, certo? Pensando ali, por exemplo, no conceito do OKR, do OKR, Objetivos e Resultados-Chave. O objetivo é o destino, né? Daqui a pouco a gente vai falar de iniciativa, que é o como a gente chega lá. Bastante intuitivo, extremamente simples, nós conseguimos aqui criar esses objetivos, a gente vai dar um nome, depois nós vamos acompanhar a evolução desse objetivo aqui também, podemos definir o período, é importante também, um objetivo sem prazo é apenas uma ideia, apenas um sonho, e eu consigo também atribuir e conectar esse objetivo com iniciativas que eu já vou mostrar aqui. Determinar também quem é o dono desse objetivo, isso aí tudo é bastante importante, tá? Então, relembrando, o objetivo a gente vai definir, vai determinar onde nós queremos chegar. Nesse exercício aqui eu estou fazendo crescer o faturamento na região sul em 20%, tá? E aí eu já determino ali uma certa direção. Aí nós viemos para as iniciativas, aí aqui agora a gente começa a construir quais são os grupos de grandes ações que eu quero executar para poder avançar em direção a esse objetivo. Agora sim é o como, né? Como que eu vou alcançar esses objetivos? E aqui, gente, até aqui você pode pensar, poxa, eu consigo fazer isso em qualquer tipo de ferramenta, né? A grande diferença de usar uma solução como o SAP Signavio e especificamente aqui o Transformation Manager é a conexão que nós podemos ter com as outras ferramentas do Signavio. Então, nós conseguimos aqui trazer os insights que a gente vai obter ao longo da jornada das nossas análises. Lembra que eu falei, a gente está integrado ali, por exemplo, com um Process Insights, que está trazendo informações práticas do nosso ambiente, em tempo real, coletando essas informações. Eu consigo também, nós temos o Process Intelligence, que é a ferramenta que utiliza a mineração de processos. Então também, muito semelhante, usando os dados do meu processo, eu consigo extrair e criar, por exemplo, investigações, como eu estou mostrando aqui. E eu olho e falo, poxa, o que eu tenho aqui dentro do meu processo? Como que está acontecendo? Aqui é um exemplo totalmente hipotético, mas vamos supor que nessas investigações eu percebo algum cenário ali, eu percebo algum padrão e isso me traz um insight. Eu consigo aqui criar esse insight, né, e já atribuir, conectar ele com as iniciativas, com alguma das iniciativas ali que eu percebi. Então, poxa, eu observando aqui, com base nos meus dados, dos meus processos, com base nos indicadores reais, diretamente da fonte, eu tenho um insight naquele momento e eu quero já conectar isso com uma iniciativa que está conectada com um objetivo estratégico, com uma direção para onde eu estou indo. Então, essa navegação ela vai ficar muito mais
fluida, né, muito mais conectada, vai sair ali de um campo muito solto, né, de informações. Aí eu posso determinar, por exemplo, o impacto de negócio, a urgência, eu consigo trazer tudo isso aqui para dentro da iniciativa, conectando aqui, como eu disse, trazendo casos ali que eu consigo linkar com o meu Process Insights ou Process Intelligence. De repente eu tive também informações que eu detectei em uma outra solução, eu consigo conectar também e trazer, por exemplo, poxa, lá no meu SAP LeanIX, olhando a minha arquitetura corporativa, eu também percebi uma oportunidade, eu consigo ligar e trazer tudo isso para um lugar único. E aqui eu consigo criar tarefas mesmo. Então a iniciativa ainda é um grupo, né, de ações, um grupo do como eu quero atingir aquele objetivo, e aqui eu venho para o campo mais específico mesmo das ações, atribuindo responsáveis, atribuindo o que de fato vai ser feito. Então perceba que a gente está conectando toda a história, lá dos dados, da nossa base do sistema, como o processo está acontecendo na prática. A gente está conectando e com base nisso, tendo insights, tendo ideias, conectando com os nossos objetivos, onde nós queremos chegar. Sempre falo, se a gente não sabe onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Quais as iniciativas, qual o grupo de iniciativas que nós estamos trabalhando, quem são os responsáveis, como a gente está acompanhando isso daqui ao longo do tempo, até o nível das tarefas mesmo, quem vai fazer o que para que essa iniciativa aconteça, para que o objetivo seja alcançado. E de novo, voltando lá para os dados, acompanhando diretamente na fonte, no nosso ERP, como que estamos evoluindo. Então perceba como a gente consegue definitivamente sair do campo das opiniões, do campo das percepções de uma forma mais simplista e indo realmente para uma cultura de dados, tá? Então, como eu disse, aqui hoje uma visão bastante geral, né? Bastante um posicionamento para que a gente consiga conhecer um pouco mais dessa solução. E só para a gente voltar aqui na apresentação, eu trouxe aqui, né, alguns, só para a gente finalizar mesmo esse vídeo, a ideia é que ele não fique a mais do que 15 minutos. É importante a gente entender que as iniciativas elas começam muito bem, né, começam com muito ímpeto, mas por que muitas vezes isso não avança? Nós temos que entender que é um ciclo, né, é um ciclo de transformação, um ciclo contínuo, e isso é necessário que aconteça, e é importante nós termos ferramentas. Eu estou aqui apresentando o SAP Signavio, é a ferramenta com a qual eu trabalho, que eu tenho apoiado organizações no uso, mas é fundamental que você tenha ferramentas que suportem e que você tenha, nós trouxemos aqui o termo champions, né? Você tenha pessoas que liderem essa transformação, porque ao natural as coisas tendem a deteriorar, a piorar do jeito que elas são. Se você não tem realmente líderes que vão engajar nessas mudanças, dificilmente as coisas vão acontecer. E aí isso traz esse crescimento sustentável, né? Melhora a sua competitividade, que você está entendendo como que você está em relação ao mercado também. Eu finalizo aqui, deixando aqui meus contatos também. Daqui a pouco você quer saber um pouco mais sobre essa solução, sobre outras soluções de transformação de negócios, você pode entrar em contato, tem também o QR Code aqui do meu LinkedIn. E como eu disse, tá? A ideia aqui foi trazer uma visão geral. Eu devo preparar materiais mais profundos aí ao longo das próximas semanas, mas continue aí acompanhando e dando também o seu feedback para que nós possamos aí sempre trazer coisas que agreguem valor, tá bom? Muito obrigado e até o próximo.